Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Um dos grandes desafios dos escritórios de advocacia é integrar os serviços jurídicos ao desenvolvimento dos negócios dos clientes, gerando possibilidades e contribuindo para a produtividade e a rentabilidade. Com o propósito de superar esse obstáculo, as estruturas e o modo de trabalhar de Ronaldo Martins Advogados buscam estabelecer uma linguagem comum entre clientes e advogados, tornando a informação jurídica acessível a todos os níveis da empresa. No mercado globalizado, gente, a atuação do escritório busca romper os padrões normais do conhecimento, desmistificando o direito. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, eu estou recebendo o Dr. Ronaldo Correia Martins, sócio e fundador do escritório Ronaldo Martins e Advogados. Com o apoio da Ecoala Agência de Marketing Digital e da InfoStúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Doutor Ronaldo, prazer só ter aceito o meu convite para participar do podcast Panorama de Negócios. Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente falar, tem um projeto extremamente relevante para Campinas e região. É um prazer recebê-lo, viu? Eu que agradeço. Bom dia, Milton. Eu que agradeço aí o convite, falar um pouquinho sobre negócios e quanto a área jurídica pode contribuir para esses negócios. Esse é o grande desafio nesse século, não é? Com as grandes tecnologias que estão sendo disponibilizadas, que afetam o dia a dia das empresas e dos grandes profissionais. Ô, doutor Ronaldo, você sabe que é interessante porque de algum tempo para cá, a gente tem percebido uma profissionalização cada vez maior do direito. O que eu estou querendo dizer? Antigamente, por exemplo, as pessoas pensavam muito no papel do advogado como focado na pessoa física, né? E depois de um tempo para cá, essa atuação sob o ponto de vista do corporativo aumentou extremamente. Hoje você tem uma série de escritórios em várias partes do Brasil que atuam com foco no mercado de negócios. Mas, quando a gente fala do escritório Ronaldo Martins Advogados, tem um diferencial que eu acho que é importante da gente trazer para quem está nos acompanhando neste momento, que é aquela questão, por exemplo, de você propor modelos de negócios que chamem a atenção desses clientes que são assistidos pelo escritório. E aí, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse diferencial, que é extremamente importante. Talvez eu não vou simplificar, Milton, mas o perfil do advogado no passado era visto como um litigioso. Você tinha a atuação dos advogados apenas no litígio. E o nosso DNA, desde a fundação do escritório há 35 anos, sempre foi diferente. Ou seja, é o quanto a atividade jurídica auxilia a rentabilidade, auxilia os negócios. Então hoje é visível, você não pode depender, uma empresa que queira ter longevidade, depender de uma decisão judicial que demore 15, 20 anos para ser dada, né? Isso é altamente prejudicial, muitas vezes traz um ônus e um risco muito grande. Então, você tem que desenvolver a sua atividade e, para isso, o profissional no direito tem que estar capacitado e evoluindo com a evolução que está acontecendo para propor novos modelos de negócio, novos procedimentos que auxiliem a empresa a ter redução de custo, aumentar a sua rentabilidade, aumentar o seu planejamento estratégico, seja na área tributária, seja na área civil, porque muitas vezes, né, a discussão fica só voltada à questão tributária, e não é só isso, não é
não é só essa atividade que traz uma boa performance para a empresa, que auxilia a obtenção do bom resultado e, óbvio, a aplicação no caráter social da empresa. Então, mudou completamente. E o nosso DNA sempre foi ter esses procedimentos, essas estratégias diferenciadas para auxiliar o empresário no seu negócio. Né? Para isso, a gente tem até um programa que nós chamamos Conheça o seu cliente, uma jornada pelos seus negócios. Se você não estiver presente no seu dia a dia, entender toda a cadeia de negócios de uma empresa, você não consegue fazer um bom planejamento, seja ele na área tributária, na área civil, na área trabalhista, né? Principalmente com essas mudanças que estão havendo no mercado de trabalho. Então é importantíssimo as empresas compreenderem que a atividade jurídica ela é um plus, ela é algo relevante, é algo estratégico para os negócios. Agora, doutor Ronaldo, é inclusive interessante a gente focar, porque quando a gente fala do time, né, do escritório Ronaldo Martins Advogados, vocês têm um leque de atuação muito grande, né? Que é importante focar, gente, que o escritório ele tem sede em São Paulo, mas ele atua também nos Estados Unidos e tem 2 braços que se atua também no Brasil, né, doutor? Queria que o senhor falasse sobre isso para as pessoas terem uma ideia. Sempre a proposta do escritório foi trazer para o empresário, para o executivo e para os grupos familiares modelos de negócios que possam estar agregando o seu dia a dia. Então nós estamos desenvolvendo o braço de gestão de investimentos, gestão de patrimônio, que fica sob os cuidados do meu filho que mora em Miami, no qual a gente auxilia os grupos familiares a gerir o patrimônio gerado do próprio negócio. Uhum. Como isso deve ser protegido, como isso deve estar na linha sucessória, né? Na linha de proteção de risco. Então a gente tem esse braço que é a Ripol Alliance, que fica nos Estados Unidos. E estamos desenvolvendo um produto aqui para a região de Campinas, especialmente para as empresas de Campinas, que é um BPO Legal Operate, ou seja, é permitir que a empresa tenha um único porto seguro em termos jurídicos, que ela cuide do seu negócio e toda atividade que envolva questões jurídicas, envolva planejamentos, estratégias, fiquem concentrada com um único escritório. Para isso a gente tem um corpo, né? Os nossos advogados, além de serem advogados, têm toda uma formação extra que fica envolvida na área econômica, na área financeira, né? São áreas afins, para que ele entenda o negócio do cliente. Saiba exatamente o porquê que tem que ter uma análise de risco, porquê que tem que ter um relatório de contingências, um relatório de avaliação, uma avaliação dos seus planejamentos, uma proposta de longo prazo de planejamento de resultados. Então, o advogado precisa estar capacitado a entender essa linguagem. Ele precisa saber conversar com o auditor, ele precisa saber conversar com o contador, ele precisa saber conversar com o analista fiscal, ele precisa conversar com o empresário, com o próprio executivo de finanças. Então, tudo isso vem sendo construído ao longo desses 35 anos que o escritório tem, né? Talvez seja o maior desafio da capacitação do seu corpo técnico, mas é isso que a gente vem trabalhando ao longo desses anos e os resultados têm sido fantásticos, né? Nós temos clientes há mais de 35 anos que estão conosco e os resultados são palpáveis, são concretos, não existe uma abstração, né, filosófica sobre a atuação, não, são resultados concretos que pegam na veia o resultado da companhia. Ô, gente, quando eu abri esse episódio do podcast Panorama de Negócios, eu falei que tinha um diferencial. Eu falei logo na abertura que hoje, por exemplo, o escritório que atua, por exemplo, no mercado de negócios, tem N escritórios. Mas é fundamental o diferencial. E aí o Dr. Ronaldo acabou de colocar esse diferencial. Esses 2 produtos excelentes, né, que está sendo trabalhado, que é o Ripol Alliance e o BPO Legal. Né? O BPO Legal focado na região metropolitana de Campinas, quer dizer, Campinas e região metropolitana. E eu acho, doutor, que isso é importante até para as pessoas terem uma visão diferenciada do seu negócio. Porque você, veja bem, quando você fala, no caso, por exemplo, do Ripol Alliance, você está falando de sucessão,
Você está falando sobre o ponto de vista de patrimônio do seu negócio e como você perpetuar isso para gerações futuras. Você conseguiu resumir adequadamente, Milton, né, a filosofia da Ripoll. Porque muitas vezes o empresário tem o seu negócio e ele constrói um patrimônio, seja um patrimônio que depois ele gostaria de dar continuidade, né, como ele gostaria que fosse feita uma sucessão para essa continuidade. Mas se você tem fatores exógenos e endógenos que podem colocar em risco aquele negócio. Então é como proteger esse patrimônio gerado frente às mudanças nos novos modelos de negócio. Porque hoje você pode ter um negócio que está dando certo, mas amanhã depois ele pode sofrer uma influência, um mecanismo, algo que venha a prejudicá-lo e aquilo que era o gerador de um patrimônio já não é mais e ele está colocando em risco o próprio patrimônio que foi gerado. Isso aí. Então você tem que planejar isso e dentro desse planejamento de longevidade dos negócios tem a sucessão porque as pessoas não são eternas, né? Sim, sim. E você tem exemplos mundiais, né, sobre gestão do patrimônio ou gestão de fortuna visando uma perenidade. Recentemente, ainda ontem, eu recebi uma carta do Buffett, né, para o mercado, onde ele fala que ele assinou um documento no qual ele se compromete a doar 100% da sua fortuna, que está avaliado em 150 bilhões de dólares, né, para uma instituição para dar longevidade à sua proposta de negócios. Óbvio que ele incluiu os filhos, né, ou seja, ele deixou um legado para os filhos, podendo fazer o que bem entenderem com essa parcela, mas a outra parcela está voltada para a longevidade daquilo que ele construiu. Então, como fazer isso? Se você não tiver um planejamento estratégico, se você não tiver uma estrutura jurídica, ou econômica, ou financeira para fazer isso. Então, o papel da Ripoll Alliance é exatamente isso, trabalhar a proteção desse patrimônio, não no sentido, muitas vezes, que o pessoal caracteriza como uma blindagem, porque não quer pagar isso, não quer pagar... Não, o conceito não é de blindagem, é de proteção ao seu negócio. Muitas vezes você precisa estar protegido contra uma mudança, né, endógena e exógena daquele negócio, porque sofre influências que vêm do mercado, mudanças tecnológicas que pode colocar. Nós tivemos grandes exemplos como a Kodak, que faliu. Sim, sim. Temos vários exemplos aí, né, que demonstram que proteger o patrimônio gerado é a melhor estratégia para a manutenção do próprio negócio ou do próprio grupo familiar. Não, e é um detalhe interessante, doutor, pelo seguinte, que a gente tem exemplos na história de empresas que nós tínhamos a ideia de empresas com uma certa consistência dentro do mercado, que não se trabalhou da forma devida essa questão da sucessão e as empresas acabaram fechando as portas. Empresas de longa data, né? Ou, de repente, uma própria operação mal feita, né? E aí a importância, por exemplo, de você ter um time de advogados, né, que façam essa orientação, você ter um modelo de produto que garanta essa sequência, né, e assegure, por exemplo, aquele patrimônio também não fique paralisado, né, que ele gere frutos. E a gente tem, o senhor falou aí o exemplo da Kodak, mas, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, meio de comunicação, o próprio Grupo Bloch. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, no Grupo Bloch, e eu me lembro, em 1988, no Rio de Janeiro, que você olhava o Grupo Bloch, era a Globo. Você nunca imaginava, por exemplo, que aquela estrutura iria ruir. E, na verdade, o que aconteceu na ocasião? O seu Adolfo Bloch, ele não tinha filhos, ele não tinha sucessores. E aí ele se fez valer de um grupo de diretoria que falou sobre a questão da importância do nome Manchete em ter uma emissora de televisão. Só que ele foi mal orientado, né? Falaram para ele o seguinte: não, só utilize, por exemplo, equipamento de última geração.
melhor do que da TV Globo. E aí, para fazer isso, tá? Que aí tinha aquele slogan na TV do ano 2000, ele utilizou, por exemplo, o que ele tinha de ativo como base para o empréstimo que ele fez. Só que a orientação que passaram para o seu Adolfo na ocasião era de que a TV, o retorno vem no curto e no médio prazo. Não, o retorno vem no longo prazo. Mas então, o empresário tem que colocar no seu plano estratégico o link entre os seus negócios e o seu patrimônio. E dentro desse seu patrimônio, a sua família, os seus sucessores. Se você não conseguir integrar tudo isso, você não tem uma boa estratégia, você não tem um bom resultado sobre a gestão patrimonial, sobre a gestão dos seus negócios. Então é fundamental. E não é aí não é nenhum tipo de crítica, mas não é qualquer advogado que tem essa habilidade. Isso aí. Porque não adianta você estar voltado apenas à questão pode, não pode, a lei permite, a lei não permite. Não é? Você tem que agregar valores ou conhecimentos diferenciados, que é economia, contabilidade, principalmente num país como o nosso, que a cada dia você tem N normas jurídicas, né? Então você tem que ter uma integração. E para ter essa integração, alguém tem que conhecer o seu negócio, tem que te dar apoio nesse seu negócio para que você meça os riscos da continuidade ou da mudança. Porque você pode ter um negócio que venha a sofrer uma influência pesada da economia, de terceiros, ou porque, como agora o exemplo da carne, enfim, você tem coisas que não dependem, né, de você, da sua estrutura, depende do mercado, depende da economia. Então você tem que ter alguém que tenha essa visão. Como proteger isso? Seja porque vai continuar e melhorar, seja porque tem que inovar, tem que criar um novo modelo de negócio e como proteger aquilo que já foi construído. Porque você tem negócios familiares, não é, que são construídos ao longo de 30, 40, 50 anos. Como não colocar em xeque isso? A gente tem vários exemplos dentro do escritório de empresários, por exemplo, estrangeiros, que todo o produto do negócio foi imobilizado. E chegou uma crise como veio a pandemia. Como fazer? Quase o negócio foi, né, para uma RJ ou para uma falência. Por quê? Porque estava todo imobilizado em patrimônio imobiliário fabril e não em outros negócios. Não que tinha que ter tido uma diversidade, mas será que era o caminho correto essa inversão? Exatamente. E como proteger se acontecesse algo como aconteceu na pandemia para muitos empresários, para muitas empresas, que colocaram tudo aquilo que construíram para poder bancar toda aquela fase crítica que surgiu. Então, são ações que o nosso escritório está voltado para compreender esse mecanismo, essa cadeia de fatores econômicos e financeiros que podem colocar em risco o seu negócio. Então, esse DNA não é para qualquer escritório, não é para qualquer advogado, não. Ô, doutor Ronaldo, você sabe que quem está acompanhando a gente nesse momento e é empresário, ele pensou na seguinte situação. Eu tenho patrimônio da empresa, eu tenho patrimônio meu pessoal, ou até familiar mesmo. E aí surge uma preocupação, por exemplo, de repente os negócios não vão bem, eu fiz uma estratégia errada, né? A empresa adquiriu uma dívida que tornou-se impagável e, consequentemente, eu entrei num processo de falência. Aí tem o patrimônio da empresa. Obviamente que esse patrimônio da empresa ele vai ser utilizado, por exemplo, para liquidar dívidas. Mas e aí, por exemplo, eu tenho meu patrimônio pessoal. O meu patrimônio pessoal ou familiar, ele pode entrar nessa questão jurídica, por exemplo, da empresa, que as pessoas estão acompanhando agora, né? De repente vê aquela luzinha. Existe isso, doutor? Existe essa possibilidade, né? Principalmente se uma RJ ou uma falência for considerada como fraudulenta. Tá. E aí você tem todos esses aspectos a serem analisados.
mas existe a possibilidade. Você hoje tem a figura da desconsideração da personalidade jurídica para efeitos tributários, muitas vezes para efeito civil. É claro que quando tem uma RJ, há uma concentração, um funil de obrigações dentro da RJ, né? E há um mecanismo da separação patrimonial do que é da empresa ou não. Mas os cuidados que têm que ser tomados é para que isso não tenha uma fraude, né? Ou um desvio de abuso de poder praticado para se chegar naquela situação. A gente tem um artigo que a gente veiculou recentemente sobre essa questão de como é o mau uso das recuperações judiciais hoje em dia no Brasil, que muitas vezes são desvirtuadas, os benefícios que existem são desvirtuados para encobrir fraude, sonegação e outras práticas delituosas. Então isso preocupa. Por mais que tenha sido um patrimônio construído dentro da legalidade no passado, né, qualquer prática dessa natureza para frente pode trazer em risco ou colocar em risco esse patrimônio. Não, e um detalhe, gente, muito interessante é o seguinte... Não te cortando, Milton, e tem uma questão muito importante. Quando você fala, eu tenho o patrimônio do negócio, eu tenho o meu patrimônio particular, o empresário tem que estar muito seguro, o grupo familiar está muito seguro que tem que fazer essa divisão. Porque isso que eu ia falar. Muitas vezes, né, é uma falácia você dizer que eu tenho esse patrimônio na empresa ou tenho esse patrimônio particular, né? A gente já teve situações em que o negócio era um negócio. Ele não tinha, o patrimônio construído pelo negócio não ficava no próprio negócio. Então são estratégias, são situações que você tem que planejar, né? E ter muito claro essa noção do que é patrimônio do negócio, da cadeia de negócios, o que é o patrimônio particular ou o patrimônio que está sujeito à sucessão ou de proteção da família, né? Não, e eu perguntei isso, doutor, porque isso daí é fato, realmente acontece muitas vezes esse problema, né? Mas uma coisa que eu acho que é fundamental, o doutor Ronaldo, é que o senhor tem dentro do DNA do escritório, tá? Isso daí é muito importante frisar, né? Que todo novo cliente, o escritório senta, avalia as reais necessidades daquele cliente, mas, ao mesmo tempo, também vocês fazem um acompanhamento sobre toda a situação daquele cliente, né? Por que isso, gente? Para não acontecer, por exemplo, de repente, o escritório pegar um cliente que tenha questões, por exemplo, erradas na atuação do modelo de negócio. Então, o escritório Ronaldo Martins Advogados tem sempre esse cuidado. Por quê? Porque tem um nome a zelar dentro do mercado, né? Então, isso daí é uma coisa que vocês fazem com uma frequência muito grande, porque é importante, né, doutor? Eu não vou querer simplificar esses seus conceitos, Milton, mas, por exemplo, tudo que nós fazemos tem que ter começo, meio e fim. Você não pode só fazer, deixar ou não acompanhar. Então, essa é outra prática que nós temos dentro do escritório, não é? E vou dar um pequeno exemplo de como a gente trabalha para efeito de negócios, né? Todo empresário sabe que hoje em dia a desoneração que foi eliminada pelo governo vai trazer um aumento de custo absurdo para pequenas e médias empresas, né? Então, nós, conhecendo alguns clientes como nós conhecemos a fundo, né, estamos trabalhando vários planejamentos para ajustar a atuação para que esse custo não vá para o preço e, consequentemente, por uma perda de mercado ou uma dificuldade perante a concorrência. Então, nós estamos trabalhando com SPE, nós estamos trabalhando com centros de serviços compartilhados, nós estamos trabalhando com estruturas societárias fatiadas. Então, são tudo isso que muitas vezes o empresário... Poxa, mas esse é o meu negócio, eu só compro e vendo. Espera um pouquinho, você tem várias maneiras de fazer o seu negócio de forma que você tenha, de novo, eficiência, que seja eficaz e que tenha rentabilidade. Para isso, precisa ter uma mente aberta e ter toda a segurança nesses planejamentos. Então, quando você começa,
Você faz o diagnóstico, você tem que fazer o diagnóstico, fazer a proposição e fazer o acompanhamento. Senão você não tem a efetividade e a eficácia daquilo que você está se propondo a fazer. Então tem que ter começo, meio e fim e toda a cabeça voltada para a implementação de novos negócios ou execução daquele modelo de negócio de outra forma, com outra característica, mas que com benefícios adicionais para enfrentar justamente a concorrência, o alto custo de mercado, essas coisas todas, né? Agora, o doutor Ronaldo, a gente está falando sobre a atuação do escritório, a gente está falando sobre o Repol Alliance, que é fantástico. Eu tive a oportunidade, gente, eu fui a São Paulo, eu tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho desenvolvido através da Repol Alliance, que é fantástico. E eu quero focar com o senhor sobre essa novidade para 2025, que é com relação ao BPO Legal, aqui, Campinas e região, doutor. Então, já estivemos aqui há bastante tempo, a gente entende que é um mercado promissor, é um mercado que tem várias empresas, se não for a segunda, é a terceira maior região arrecadadora de tributos federais, né? Então, o potencial da região é muito grande. E como nós temos um foco no middle market, né, a gente entende que essas empresas, esses empresários, precisam de um suporte diferenciado. Né? De novo, frente a todas as transformações que estão havendo no mercado corporativo, no mercado de negócios, essas empresas precisam receber novas orientações, ter apoio em novas propostas de trabalho. Então a gente está trazendo para a região, reinventando ou retornando à região com uma proposta diferenciada, que é trazer esse conhecimento que nós temos, que foi desenvolvido para grandes empresas multinacionais, grandes empresários, para os pequenos e médios empresários da região. Né? Então é trazer para dentro aquilo que é bom, aquilo que sempre pôde trazer diferenciais para essas empresas que muitas vezes, por causa do custo, não podem se socorrer dessa estrutura. Então o BPO legal, ele é exatamente a somatória de uma série de experiências profissionais, sejam elas jurídicas, econômicas, contábeis, fiscais, né? De forma que o empresário tenha um porto seguro, ele terá tudo aquilo que ele precisa. Se ele precisa de um laudo econômico, se ele precisa de uma auditoria, se ele precisa de uma contabilidade adequada, se ele precisa se preparar para um IPO, se ele precisa se preparar para um equity, se ele precisa se preparar para enfrentar uma grande concorrência. A ideia do BPO Legal Operate é ele ter um porto onde ele tenha toda a disponibilidade, né, econômica, jurídica, fiscal, financeira, e se dedicar ao seu próprio negócio. Né? Porque muitas vezes se discute essa questão, eu vou internacionalizar, eu vou internar o jurídico, ou eu vou ter uma tremenda estrutura jurídica, e não precisa disso. Basta ele ter uma estrutura adequada de suporte. Então o BPO Legal Operator ele tem essa finalidade, né? Prestação de serviços administrativos, financeiros, jurídicos, econômicos, a custo adequado. De forma que ele tenha um porto seguro, é um one-stop shop, né, no qual ele não precisa ter um grande investimento, né, de estrutura interna e se dedicar ao seu próprio negócio. Ganhando eficiência e rentabilidade, porque ele vai ter os maiores e melhores profissionais à disposição. Porque esse que hoje em dia, com a rapidez com que as coisas acontecem, se você não tem respostas rápidas, você acaba entrando num funil e se prejudicando. Então você precisa ter profissionais que estejam habilitados a dar respostas com uma certa rapidez. Não quer dizer que a gente vai ser despreparado ou não vai analisar todos os contornos daquele problema. Não é assim que funciona. Mas você tem os melhores profissionais, seja na área contábil, na área fiscal, na área econômica, na área gama de serviços, né? Uma gama de serviços concentrados em quem entende o seu negócio. Isso aí. Porque o grande diferencial é isso. É alguém que vai estar adequadamente, né, voltado para o seu negócio. Não é vamos dizer assim, multissetorial. Não, é o seu negócio. Né? E o detalhe, né? Isso é importantíssimo, né? Não, e com a chancela, que é importantíssima, né, do escritório Ronaldo Martins Advogados,
né, que tem uma credibilidade de longos anos no mercado. Isso, né? porque o BPO ele é uma variável de um modelo que existe nos Estados Unidos, que são os escritórios multidisciplinares. Aqui, pela nossa legislação, um advogado não pode assinar um balanço, um contador não pode dar uma opinião legal, né? Um advogado não pode dar um laudo econômico, um economista não pode dar uma opinião econômico-financeira legal. Então, é tudo muito fatiado e isso dificulta a empresa, porque ela é obrigada a estar buscando no mercado vários profissionais para uma mesma situação. E a ideia nossa é com o BPO Legal e Operate, você consegue ter todos esses profissionais, cada um respeitando a sua individualidade profissional, né? Prestando um serviço para aquele cliente, para aquele negócio. Somando esforços, somando expertise, né? Não é algo disperso, não é algo que vai acontecer de forma isolada, né? Ou seja, não, olha, o contador disse isso, o advogado está falando aquilo, o economista está falando aquilo. Não, isso é tudo voltado, concentrado para aquele problema que está sendo discutido ou para aquela empresa que tem o serviço à disposição. Não, e com um detalhe importante, né, o doutor, que eu acho que é fundamental, com planejamento, né? Porque isso daí, na verdade, foca numa simples questão extremamente importante para qualquer modelo de negócio: planejamento. Né? E é exatamente isso que o BPO Legal está oferecendo e trazendo ao mercado. Ele dá suporte para um controller, dá suporte para um diretor financeiro, ele dá suporte para os executivos contábeis, fiscais, né? Obviamente, ele pode estar funcionando como um assessor do conselho de administração, ele pode estar funcionando como um suporte técnico com todas as informações para uma boa tomada de decisão. Sem dúvida. Não é? Porque ele não é um negócio estanque, um negócio que é disperso. Ele é voltado para o negócio do cliente. Naquela cadeia de negócios dele, qual é a melhor estratégia econômica, qual é a melhor estratégia financeira, qual é a melhor estratégia de planejamento e gestão financeira, de gestão patrimonial. É tudo concentrado, é tudo voltado para aquele negócio que a gente tem como base. Doutor Ronaldo, nós estamos quase encerrando o episódio do podcast Panorama de Negócios, mas eu gostaria de trazer uma questão para o senhor neste momento, que eu acho que é de extrema relevância e muito importante dentro de estrutura de negócio, falando sobre tecnologia, né? A importância e como isso daí tem sido muito bom sobre o ponto de vista de modelo de negócio do escritório Ronaldo Martins Advogados, a importância dessa tecnologia dentro desse contexto que nós tratamos aí ao longo desse episódio, doutor. Olha, esse é um ponto extremamente relevante, pelo menos no nosso planejamento, né? Nós temos uma equipe que a gente chama de área de tecnologia que está conosco desde a fundação do escritório. E hoje o nosso grande desafio é como capacitar o advogado dentro desses novos modelos de negócio a usar a tecnologia para o próprio negócio e para o cliente. Tanto que a gente tem conseguido, através de vários aplicativos, vários desenvolvimentos que nós estamos fazendo, trazer a inteligência artificial para dentro do escritório. Nós não estamos fazendo de fora para dentro. Aliás, de dentro para fora. Nós estamos fazendo de fora para dentro. Ou seja, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo do que nós estamos fazendo. Hoje nós temos uma tecnologia que percorre todos os tribunais, analisando todas as publicações de processos sobre a nossa responsabilidade. Ela traz essa informação, e dependendo o tipo de informação que esse robô, essa leitura que ele faz, ele já gera o prazo para os advogados internos, já gera. Então os advogados já sabem que tem uma publicação, que tem um prazo, pode ser um prazo qualquer que ele seja. Sim. Mas todo mundo faz isso, todo mundo diz que faz isso, mas nós estamos fazendo de forma diferente. A nossa inteligência vai dizer, olha, esse prazo que você tem, você já teve em tal processo, você peticionou assim, está aqui o esboço da nova petição que você tem que fazer. Olha que interessante. Então, tudo isso vai dar mais produtividade, vai dar mais eficiência ao trabalho do advogado. E, principalmente, mais disponibilidade.
Sim. Porque sim. ele já recebe a petição com o preâmbulo do cliente que vai buscar os dados daquele processo na base de nosso dado, já dá a qualificação, já dá a tese que foi discutida, já dá os parâmetros, o advogado só entra e faz todos os ajustes em função dos parâmetros que nós já temos no nosso banco de dados e executa o trabalho. Nossa, fantástico, né? Isso. É você utilizar, isso, gente, é você utilizar a inteligência artificial para o bem. Tudo bem. E a mesma coisa estamos usando do tipo assim, nós temos um BPO, ou um BI, vamos chamar assim, um BI, no qual a gente vai analisar a performance, qual é o KPI que a gente tem para analisar um processo. Então olha, eu tenho esse processo, ele já está durando 3 anos no escritório, já gastamos, qual o volume de horas que foi gasto com aquilo, comparado com a rentabilidade desse processo. Então, a inteligência artificial já nos dá um mapeamento completo disso. Então, para o gestor, para o nosso gestor, isso fica fácil de identificar processos rentáveis, processos deficitários, aonde está o gargalo, qual é a deficiência. Então, é você trazer a inteligência para dentro de casa. Nossa, fantástico. Eu achei muito interessante. Por isso que eu deixei para o finalzinho, né, a gente fala da tecnologia, porque eu sei que a tecnologia, inclusive, é algo que o senhor adora, né? Está no nosso DNA. Está no DNA do escritório. Eu achei muito interessante para as pessoas terem uma ideia, né? Quando eu falei da questão do diferencial, esse também é um outro diferencial, né, que o escritório Ronaldo Martins Advogados traz para o mercado. Doutor... E vamos mais longe, Milton. Nós temos um sistema que nós estamos liberando a partir de 2025, no qual o cliente, né, tem um canal direto, com toda a segurança, para se comunicar com o escritório. Através de um canal específico, ele entra e ele faz, através do WhatsApp, através de e-mail, seja qual for o instrumento que ele utilize, todo a dor de barriga dele, quando começa lá, já está integrada no nosso sistema. Nossa, super 10. Entende? Então, mas é assim que funciona. Sim. Então, e isso vai estar tudo no celular disponível, é um app que vai estar disponível no celular do cliente. O cliente vai poder estar onde ele estiver, se ele quiser acessar o processo dele, quiser conversar com um advogado via WhatsApp, se ele quiser tirar uma cópia da peça, baixar o download, ele vai ter tudo no seu celular. Ele está integrado conosco, ou seja, o cliente é parte do nosso banco de dados, é parte do nosso negócio. Nossa, Isso muito, aí é uma nova muito tecnologia que a gente está claro. trazendo para dentro do escritório, né? Com todo o controle aí, esses problemas cibernéticos, essas invasões, hackeamentos, tudo, né? Tudo isso está protegido nesse, a gente chama no Ronaldo Martins Digital, online. Então, é um projeto que já está quase finalizado, que vai ser implantado a partir de 2025 com todos os nossos clientes. Ô, doutor, está todo mundo acompanhando, ele já está encerrando, mas só um detalhe importante. Hoje, por exemplo, vocês têm qual o corpo de advogados que vocês têm no escritório? As unidades no Brasil, né? Vocês têm uma unidade matriz em São Paulo, mas você também tem outros... Nós temos Campinas, temos Fortaleza, no ABC, temos no Sul, temos em Miami. Nós temos pontos específicos. Brasília também, né? Brasília é fundamental para nós, né? Porque advogar nos tribunais superiores é outro diferencial. Por isso que a gente não delega para outros escritórios, nós não temos parceiros em Brasília, porque advogar no Supremo Tribunal Federal, no STJ, no TST, exige um outro perfil de profissional e a gente não abre mão. Então a gente tem várias unidades que são nossas, que a gente não abre mão. E temos vários parceiros fazendo toda uma rede no Brasil inteiro e no exterior também, Chile, Venezuela não, é Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. A gente tem uma rede de parceiros integradas com os nossos clientes, né? Então, e temos, nós temos por volta de 55 pessoas, sendo 35 advogados. Desde a pandemia até agora nós crescemos sensivelmente, mas não crescemos no nosso quadro, justamente por conta da tecnologia, do uso de todos esses aplicativos que a gente vem desenvolvendo ao longo desses 30 e tantos anos, né? Então, a performance do nosso advogado, para nós, é fora do padrão. Doutor Ronaldo Martins, muito obrigado, né, por senhor ter aceito o nosso convite, feliz demais.
Eu acho que a gente teve a oportunidade de mostrar para quem está nos acompanhando, né, todo o trabalho desenvolvido pelo escritório Ronaldo Martins. Parabéns, viu? Eu que agradeço, né? Nós estamos em sintonia, né, Milton? Porque o próprio nome do teu programa já está no nosso DNA, que é o Panorama de Negócios, né? É difícil muitas vezes falar sobre isso, porque fica uma conversa às vezes meio abstrata, né? E muita gente não entende até o nosso slogan, que é o lugar onde os negócios acontecem, porque pode ser que seja uma conversa meio abstrata, mas é isso. Negócios são negócios e nossos advogados estão preparados para fazer negócios e ajudar os nossos clientes a fazerem negócios. Tão simples quanto isso. Gente, veja e reveja quantas vezes quiser no canal do podcast Panorama de Negócios no YouTube. Tá? Até o próximo episódio. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação.